Agora sim! Boa noite a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um Espiritismo Responde na Rede Amigo Espírita e no canal do YouTube Brasil. É sempre um prazer esses encontros onde a gente pode tirar as nossas dúvidas sobre a doutrina espírita, essa doutrina que nos liberta deste mundo materialista, dessas ideias pré-concebidas, de que temos que ter vantagem em tudo. Muito pelo contrário, é dando que se recebe. E a gente tem esse prazer de doar esse nosso tempo em benefício de nós mesmos, com toda certeza, porque é muito bom a gente receber esses ensinamentos, principalmente agora nessa nova fase, né, Wagner? Com o Evangelho, que nos alimenta a alma, que nos transforma moralmente. E é com muita alegria que eu desejo a você uma linda noite abençoada e que Jesus te ilumine, te inspire e te proteja. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Márcio, a todos nós que estamos aqui para conversar sobre Evangelho e doutrina espírita. Hoje é o Dia da Árvore e a gente gostaria de lembrar, no início do programa, que na história da evolução, a árvore sempre foi um símbolo da providência divina. Nós vamos ver, por exemplo, os espíritos se referindo ao transplante da árvore do Evangelho do Oriente para o Brasil, no sentido de envolvimento, comprometimento com a mensagem, numa nova dinâmica que é aquela que cabe ao Consolador prometido por Jesus, que é a interpretação, porque o Espiritismo contém as chaves que faltavam à humanidade para a compreensão das parábolas e dos ensinos de Jesus. Então, a gente lembra a árvore como um símbolo da providência divina, que sempre as carrega de vida, para que os cansados, os operários da evolução, possam se beneficiar da sua sombra, da sua frescura, dos seus frutos, da sua beleza. Um ódio às árvores e o nosso pedido de perdão por tanta insensatez, destruindo, arrasando, queimando, mas nós aprenderemos, ainda que chorando lágrimas de sangue. Nós vamos começar o nosso programa chamando a palavra do nosso querido Chico para nos inspirar. Um momento antes de negar-se aos apelos da caridade, medite um momento nas aflições dos outros. Imagine você no lugar de quem sofre. Observe os irmãos relegados aos padecimentos da rua e suponha-se constrangido a semelhante situação. Repare o doente desamparado e considere que amanhã provavelmente seremos nós candidatos ao socorro na via pública. Examine o ancião fatigado e reflita que se a desencarnação não chegar em breve, não escapará você da velhice. Contemple as crianças necessitadas, lembrando os próprios filhinhos. Quando a ambulância deslize, rente ao seu passo, conduzindo o enfermo anônimo, pondere que talvez um parente nosso, extremamente querido, se encontre a gemer dentro dela. Escute pacientemente os companheiros entregues à sombra do grande infortúnio e recorde que em futuro próximo é possível estejamos na travessia das mesmas dificuldades. Fite a multidão dos ignorantes e dos fracos, cansados e infelizes, julgando-se entre eles, e mentalize a gratidão que você sentiria perante a migalha de amor que alguém lhe ofertasse. Pense um momento em tudo isso e você reconhecerá que a caridade para nós todos é simples obrigação.
Que beleza de reflexão, de autoria do André Luiz, lido pela ternura do Chico para o nosso entendimento. A empatia é a chave da comunhão universal. Sem sentir o outro, identificar a dor do outro, ou a alegria do outro, nós não sabemos viver. Porque isolados, somos apenas arrogância, petulância, orgulho cristalizado. A página é uma advertência linda, porque a caridade é um dever, porque o regime do universo é o regime da comunhão, porque Deus é amor e tudo que Ele cria é para o amor. Então, naturalmente, a gente é chamado à cooperação fraterna, em que o nosso coração se empenhe pelo outro, porque o outro, naturalmente, seja o objeto do nosso desejo de auxílio, ou outrem, estarão empenhados por nós. Assim caminha a humanidade no rumo das estrelas. E é preciso que a gente se convença disso, efetivamente. Como o Chico fecundou o terreno, nós vamos fazer uma reflexão em torno do Evangelho. O Evangelho Redivivo agora terá vez. Nós trouxemos um texto muito precioso que culmina o capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Os versículos vão de 38 a 42. Trata-se de Marta e Maria, irmãs daquele que foi tão importante para Jesus, Lázaro, o que aparentemente estava morto e Jesus o fez ressuscitar. Nós vamos apreciar as nuances do texto para que possamos extrair daqui inspiração para a nossa vida. O texto diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Não sei se vocês, com a simples leitura, observaram que aconteceu que, indo eles, plural, eles, os discípulos, não é? Indo eles de caminho, entrou numa aldeia. O entrou aqui, o verbo está no singular. Embora os discípulos sigam, quem entra é o mestre. Peculiaridade para o estudo. E certa mulher, aqui fala certa mulher. Depois ele a identifica. Mas lembra muito a parábola do bom samaritano. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando fala certa mulher, certo homem, significa que pode ser qualquer um de nós. Reentendendo mais profundamente que homem e mulher estão significados também em razão e sentimento, ou numa linguagem psicológica, no ânimos, que é o homem, e a ânima, que é a mulher. Uma simbologia. Neste trabalho que a gente está observando, ele adentra uma aldeia, entrou numa aldeia. E a gente, se for pesquisar aldeia, nós já trouxemos alguns exemplos para vocês, como, por exemplo, daquele cego, entra em casa, mas não volte para a aldeia, né? E que é um desafio para o entendimento das pessoas. Mas evangelho é isso.
ele significa valores intrínsecos, situações específicas da alma em seu trânsito evolutivo. E aí é que está o pulo do gato do Evangelho. Porque o óbvio, o histórico, o geográfico, tem papel como cenário, mas o objetivo do Evangelho é exatamente o que Jesus propõe com a sua sabedoria, muitas vezes vestida de metáfora, significando coisas para além do óbvio. Então, aqui, ele entra numa aldeia e ali certa mulher, por nome Marta, o receber em sua casa. Então, presta atenção. A aldeia identifica uma mulher e entra na sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria. Olha que curioso, duas mulheres, Jesus entrando na casa das duas mulheres, né? É curioso porque é complicado naquela época, né? Se a gente for entender que um homem entrou na casa de duas mulheres, sem que tenha nenhuma presença masculina ali. Mas a gente não quer, só estamos lembrando aqui como que tem significação esse texto. Ali a gente vê dois elementos femininos. Uma dubiedade do gênero. Dá pano para manga para poder pensar. Ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Quando fala também, a gente deduz que a outra sentou aos pés. Só que depois ela vai reclamar que está muito fadigada com as coisas. Não é curioso o texto? Olha, se a gente for estudar isso minuciosamente, comparar textos, a gente vai extrair aqui situações psicológicas, emocionais, morais, espirituais. Porque nós temos conflitos. Se a gente quiser significar, eu estou jogando material porque o nosso tempo é pequeno para grandes digressões, conclusões, mas se a gente quiser dizer dos conflitos que a gente vive, vocês já notaram que os conflitos, eles são de natureza emocional? Porque você pode dar nome e pensar coisas, mas o que fomenta pensamentos é o sentir. Sentindo, pensas. E pensando, você pode definir o seu destino agindo. Essa é a proposição, o estudo de Emmanuel, muito lúcido no pensamento e vida. Então vocês vão ver aqui, que ela se assentou aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. O que poderia significar isso? Identidade, afinidade, na base daquela empatia que o Chico trabalhou, que a gente deve ter com o próximo. No caso aqui, a gente tem que lembrar um outro texto que está no Evangelho de João, e que a gente já citou aqui, que ele está nessa mesma casa num outro momento, e o irmão Lázaro está junto, e Jesus diz assim: os pobres sempre os tendes convosco. Significando o quê? A gente não tem autoridade, a gente não tem visão de infinito, a gente não tem domínio da verdade plena, porque ela está em Deus, ela é Deus, e a gente está no relativo. E o relativo não abarca o absoluto. Então, o nosso desafio é esse aqui, ó. No campo reduzido, a gente procura a sintonia e estabelece afinidade. Afinidade já é identidade. Sintonia é uma busca, um namoro, um enleio, aquela olhadinha charmosa de encantamento que começa o processo. Mas a afinidade é identificação. O grande desafio de toda pessoa que se diz cristã, seguidora do Evangelho, é a afinidade com os ensinos. Porque a sintonia até tem. Você vai ver esse monte de igreja falsa sintonizado, mas distorcendo na aplicação. Não cumpre aquilo que é o ensino.
distorce segundo o interesse pessoal. Então não tem afinidade, porque na hora de aplicar, fala assim, ah, não, o egoísmo fala mais alto. Então a pessoa primeiro tem que pensar em si, não vai pensar no outro, como é a proposta da página de Chico, né, para nós esta noite. Então aqui nós temos a continuidade. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, presta atenção como que Marta foi caracterizada pelo evangelista, no caso Lucas, que ouviu de alguém, né? Ele colheu muitos informes e registrou as notícias de Jesus. Então ele diz assim, ela andava distraída em muitos serviços. O que é isso, gente? Quando a gente se torna espírita e começa a estudar com as entidades espirituais, os conteúdos sublimantes, espiritualizantes, que nos remetem à religiosidade verdadeira, nós começamos a perceber que tantas vezes na vida, na existência, a gente faz muito movimento, se perde em muitas coisas, não é isso? A pessoa, por exemplo, que hoje fica por conta de televisão e de noticiário, ela não dorme, ela não come, ela não sai na rua, porque é tanto sensacionalismo e é tanta valorização do que sempre existiu, que não é novo, e que é medíocre, é mentiroso, é assustador, é violento. A mídia adora isso, chama sensacionalismo. O sensacionalismo sempre vendeu o seu produto. E as pessoas ficaram viciadas nisso. Porque se a gente não aceitasse o sensacionalismo e não aplaudisse o histrião, o errado, o mentiroso, o oportunista, o sádico, que faz da gente masoquista, eles não teriam ibope, eles não teriam audiência, e eles naturalmente mudariam de padrão. Não é isso? Nós temos a prova de grandes nações que se ocupam com a educação, com o bem-estar da sua sociedade. Se a gente for lá na Escandinávia, tudo bem, não é perfeito, mas em termos de cidadania, é muito respeito, não é? Claro que nós estamos numa época de transição, que mesmo naqueles ambientes vai aparecer os histriões das trevas, propondo quebra de conquistas, quebra de respeito ao que é interesse de todo mundo. Mas nós temos, sim, modelos admiráveis, né? Então, assim, se a gente for estudar no mundo, nós não vamos ver perfeição, porque o mundo é impuro, é imperfeito. Nós estamos mais próximos do ponto de partida do que de chegada. Mas a gente já vai ver estruturação de valores que dignificam o ser humano, não é isso? Como o Brasil, ele sempre foi muito assacado e é palco de oportunidade para muitos que se perderam na maldade, no oportunismo, no vício, na violência, ele tem esses habitantes, não todos, mas uma boa parte, que se compraz nisso. Eles repetem as suas quedas na Europa, no Oriente, não importa de onde vieram. Estão reencarnados aqui, mas não têm amor pelo país, preferem o que está lá fora e amaldiçoam isso aqui e sugam como se fossem vampiros. Destrói a natureza, sugam os valores correntes de todo mundo. A gente está cansado de ver isso desde o descobrimento. O Brasil tem sido palco de expoliação e de vampirismo desde que foi descoberto. E, na verdade, não é uma descoberta, é uma invasão, porque já existia habitantes. A gente hoje tem que falar, claro, porque a gente hoje tem discernimento e tem democracia para poder falar o que é. Não é isso? Então, existiam povos nativos que foram violentados, assassinados e colocados a serviço da escravidão. A verdade é essa. E aí a gente ainda exportou outros que tinham cidadania, que tinham suas pátrias, e colocou essa turma a ferros, porque tinham a pele preta. E os brancos se acham escolhidos de Deus, como os judeus antigos, né? Se achavam os escolhidos.
É o vício, né, gente, do orgulho e do egoísmo. Do egoísmo e do orgulho. É muito triste. Então, a gente está vendo aqui que a Marta, distraída em muitos serviços. Sabe o que é isso aqui? Retrato de neurose. Muitas neuroses. O que é neurose? Autoobsessão. Você ficou carente demais por alguma coisa, revoltado com alguma coisa, insatisfeito com alguma coisa. Então, vem esse grupo de neuroses que te deixa cego e surdo. Então, você só, robotizado, fica repetindo ações, sapateando no mesmo lugar. É o cachorro correndo atrás do rabo, sem objetivo na vida. Então, ela está perdida. Ele quis dizer que ela está perdida. E quando ela está perdida, ele diz, ela questiona. Aproximando-se de Jesus, ainda pede que deixe a irmã. Não, ela não podia servir só. Diz-lhe, pois, que me ajude. Aí Jesus retruca. É quando ele vem para atender a necessidade daquela casa, naquela aldeia, entender agora a especificidade? É um tipo de trabalho de libertação de conceito de crenças limitantes. Jesus está operando aqui sobre crenças limitantes, libertando consciências ou emoções que escravizam a casa mental, que é o conteúdo aqui. E respondendo, disse-lhe, Marta, Marta. Ele especificou, repetiu 2 vezes o nome dela. Quando Jesus fala, em verdade vos digo, ele está dando ênfase. Ele diz assim, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada. Qual que é o mal do século? E já foi o mal de muitas eras. Ansiedade e a fadiga mental, emocional, psicológica, moral. Não é isso? As pessoas dão murro em ponta de faca, na simbologia do ditado, e ficam reclamando de Deus. Mas escolheram o quê? O objeto do seu desejo frustrado. Cismou com alguma coisa, ficou obsidiado. E aí a culpa é de Deus, não é? Não é da falta de discernimento dele, não. Então ele fala que ela está ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Por que essa que Maria escolheu não é tirada? Porque ela é consciente. Ela tem nobreza, elevação. Ela tem um objetivo, transcender. Qual que é a parte mesmo que não lhe pode ser tirada? É quando ela tem consciência de que precisa avançar. Os pobres sempre os tendes convosco, não é isso? A gente fica preocupado com o pobre que não come. É o dever nosso da caridade. Mas a pobreza está em nós quando a gente se limita, se sabota, se escraviza, se emburrece. Porque hoje em dia a gente está vendo o povo se emburrecer. Ou eu estou mentindo? Emburrecimento geral. Olha o que o povo procura em televisão, olha o que o povo procura em rede, em TikTok, em não sei o quê. Tudo motivo de emburrecimento. Por isso que eles vão elegendo monstros para líderes. Deu uma ideia? Quanto mais o cara é fora da casinha, completamente psicótico, mais ele tem adesão. Porque é um bando de obsidiados, de frustrados, procurando se compensar e transferir a questão de identidade essencial. É um momento de obsessão coletiva. Eu trouxe esse texto de propósito porque nós temos que acordar, nós que estudamos doutrina espírita e encontramos um Jesus desataviado de religiões humanas, cretinas, interessadas em dinheiro e pó da terra, quando não são pervertidas no comportamento dos seus representantes, que são pedófilos, muitas vezes, que visitam as casas das viúvas, como Jesus falou, surrupiando tudo, não é isso? Para dar uma ideia, sepulcros caiados, hipócritas, declarados, com raras e honrosas exceções, tem que discernir, e a gente não está
querendo aqui indispor ninguém, nem atacar, mas criar consciência do que é religiosidade e salvar o termo religião, que é o religare, dessa sem vergonhice politicalha, porque é o nome correto. Porque a gente precisa entender que se você não tem identidade, se você não se conhece, se você não se alinha no que é divino em você, você vai ficar ansioso e afadigado com muitas coisas. O mundo sempre foi essa tormenta. O povo pondo fogo nas matas para ir contra um governo ou para vingar sua insatisfação, ainda que inconsciente. O povo que só quer dinheiro e põe dinheiro no lugar de Deus. O povo que quer prazer a qualquer preço. O importante é ter prazer, hedonismo, sem a menor responsabilidade. O povo inconsequente, o povo insensato, o povo louco, para resumir, sempre existiu. Sempre existiu. Pode olhar a história. A questão é pessoal e intransferível. Encontre-se. Se conheça. Porque a evolução do planeta é expiação e prova. Enquanto não esgotar isso, e quem define isso não é o homem, vem de cima, com substituição de espíritos, nós temos que fazer nossa evolução na bagunça. Nós temos que encontrar o nosso lugar. É isso que Jesus ensina para Marta, que está representando a nossa casa emocional toda desordenada, toda medrosa, insegura, insatisfeita, revoltada, agressiva. Jesus aqui está cuidando da nossa pulsão de morte, ensinando que se precisa cultivar a pulsão de vida, que vem da nossa identidade e do amor primeiro a nós mesmos. Que quem se ama se cuida, se educa, porque aí ele sabe amar o outro. Eu trouxe essas reflexões, Marta e Maria, para que a gente não esqueça desses conflitos que a gente tem vivido. Porque Marta e Maria aqui simbolizam também, se quiser combinar texto, aquele lunático que ora cai no fogo, ora na água. Dá uma ideia. Conflito. 2 elementos. Mas é preciso que Jesus entre na casa para estabelecer a pacificação e o rumo certo. E Jesus não é um totem de adoração, como muitos querem. Jesus é um conteúdo que você precisa assimilar, incorporar à própria vida. Este é o nosso Evangelho de Vivo deste sábado. Muito bom, Wagner. E agora, hora das perguntas. Se você tem a sua dúvida, envia para o e-mail espiritismoresponde@gmail.com. Nós colocaremos aqui brevemente no programa. Só para situar os nossos queridos amigos e amigas que nos acompanham, nós estamos aqui no meio do mês de abril com as perguntas, tá bom? Wagner, vamos lá. A primeira pergunta de hoje. Olá, boa noite, caríssimos amigos do coração, Márcio e Wagner. É sempre uma honra e um alento para minha alma aprender com vocês. São inspiradores. Minha dúvida é: tudo é gravitação. Seria por causa da atração que o Sol exerce sobre a Lua, planeta e os corpos? Seria possível, Wagner, dar exemplos sobre a gravitação em nossas vidas? A relação com o Espiritismo está ligado a pensamento? Abraços fraternos, a Rosana de Santos, São Paulo. Rosana, a gente pode até falar de gravitação dentro dessa órbita relativa. Mas, na essência, nós estamos gravitando no pensamento de Deus, que expande, sempre expande. Nós estamos dentro de um mecanismo que para nós ainda é incompreensível pela limitação dos nossos sentidos. Mas ao que os espíritos apresentam, balizando aquilo que é o que seriam os princípios universais e as leis universais geradas por esses princípios em harmonia, em perfeita harmonia,
nós vamos perceber o seguinte: Deus, o Criador incriado, que a gente estuda os seus atributos, mas não temos evolução para compreendê-lo na sua essencialidade. Que cria o espírito e a matéria, e que vincula o espírito à matéria para fins de evolução. A matéria, ela é o campo que colhe o espírito, sobre o qual ele influencia, e ao mesmo tempo ela se transforma, porque ela é passível de dinâmica diante do poder do espírito. Mas isso tudo acontece em Deus. Então você tem que considerar, mesmo sem as respostas definitivas, que Deus é a fonte, a origem, e nós vamos nos movimentar naquilo que emana dele, que a gente chama de matéria, que é o fluido cósmico ou universal. A gente vai modificar ou dar uma dinâmica toda peculiar a esse fluido, estabelecendo ambientes transitórios de menor ou maior duração, que pode ser o seu pessoal ou mesmo aquilo que em grupo os espíritos podem fazer, que são espaços, zonas, que se definem como mundos, família de mundos, estrelas, sóis, galáxias. Olha como que o tema vai. E Deus segura tudo, porque ele é a suprema verdade. Mas as verdades relativas vão se descobrindo nessa verdade suprema. Quando se fala de vida, para a gente ter uma ideia, quando se fala de vida, a gente estuda assim, com os espíritos, com o evangelho. Ah, morreu. Morreu, mas renasceu. Noutra dimensão. Ué, mas a vida não era aqui? Não, a vida está lá. A vida volta para aqui, a vida está lá. Depois a vida foi mais além. O que é isso? Ninguém acaba com vida. Ninguém. Ninguém tem esse poder. A vida é. A pessoa pode perder instâncias, guetos. Quem suicida perde um corpo, perde oportunidade, se vê expurgado de um contexto, mas ele não deixa de viver, ainda que numa dor superlativa. Não se mata vida, porque vida é expressão de Deus e ninguém mata Deus, porque Deus é amor e por ser amor ele é vida e a vida sempre triunfa. Então, falar de gravitação tem que considerar a relatividade, que são as instâncias de despertamento operacionais, mas sempre crescendo, expandindo para o que Deus é e nunca deixará de ser. A gente diz assim: ai, minha concepção de Deus era essa. Depois de muita estrada, sofrimento, luta, bens maravilhosos, a minha visão é infinitamente maior. E ela é nada diante do que vai ser. A relatividade. Então, nós gravitamos em torno do foco divino da vida. E experimentamos vidas transitórias, fragmentárias, até que a evolução nos defina a pureza. Aí a gente comunga e o nosso tempo não será mais relativo, será a vida eterna. Então, Jesus falava da morte na vida. Mas sem morte não tem ressurreição. E sem ressurreição não tem fixação de valores, experiências, nos preparando para outros projetos maiores de vida. E assim sucessivamente. Quando o espírito chega no nível de Jesus, ele não morre mais. A ideia é essa. Porque na condição de pureza de Jesus, que é o espírito que a gente tem notícia dele, viu ele atuar e dividiu as eras no mundo terrestre, esse espírito nunca morre, porque ele não tem impureza. O que mata a gente é a nossa impureza. A gente aparentemente morre para quê? Para um ciclo, para uma expressão transitória de existência, a fim de
se capacitar para uma outra maior que engole essa. Então, seria mais ou menos assim. Você considera um átomo, depois você vai considerar corpos que conjugam e se formam utilizando aquele átomo. Depois você vai falar de um planeta que evolui, gravita em torno de uma estrela, só que essa estrela gravita em torno de sóis magnos, de sistemas magnos. Interdependência. Onde vai parar isso? Na essência divina, no Criador, que é o que sustenta tudo isso na infinita criação. Então, eu não sei se eu te dei uma ideia, mas é por aí. É o que os espíritos têm ensinado para a gente. Tá certo, Marcos? Se a gente seguir a linha de raciocínio, você fala assim, gente, é muito louco, né? Se a gente for parar para pensar, como o próprio Chico, quando o Emmanuel faz aquela projeção com ele só quer voltar para casa e tomar um cafezinho quente. A próxima pergunta, primeiramente, gostaria de agradecer o empenho de vocês em realizar um programa tão esclarecedor como o Espiritismo Responde. Minha pergunta de hoje ao Wagner é relacionada à síndrome do pânico. Esta síndrome está associada a influências espirituais? Que sugestões você pode dar a quem sofre com esse transtorno? Já ouvi relatos de que essas crises poderiam ser amenizadas com o exercício da prática mediúnica. Isso faz sentido? Abraços fraternos e sinceros de Fortaleza, Ceará, o Carlos. Carlos de Fortaleza. A síndrome do pânico é uma das expressões desse processo que a gente estudou antes, muita fadiga e muita ansiedade. Jesus já estava dando a senha lá atrás. A pessoa que perde o endereço de si mesma, eu vou falar de uma forma diferente para que as pessoas possam compreender. Quando ela perde o endereço de si mesma, da sua identidade, ela começa a participar de um jogo de aparências, um jogo de futilidades, um jogo de medo, um jogo de insegurança, um jogo de frustração, e ela vai tentando, de um mecanismo a outro, se compensar. Quando ela fica completamente exausta, ela não tem nada por dentro para poder se segurar. Ela não tem chão, ela não tem piso. Quando vem a avalanche, fruto desse se perder nos cipoais dos desvios, que são, na linguagem do Evangelho, está lá, aliás, é do Antigo Testamento, Jesus valoriza, o João Batista valoriza, as muitas veredas que são picadas que a gente faz na existência, tem um propósito, mas a gente vai fazendo picadas, vai se iludindo, vai se apegando a bobagens. Quando isso estabelece um feixe considerável, aquilo desaba na cabeça. Não tem quem fica de pé. Então, a fragilidade toma conta e o pânico é o atestado de uma pessoa que se perdeu nela mesma. Onde está o seu piso? É a pergunta. Se você perguntar o que causa isso, porque, por exemplo, a ansiedade, ela destrói a pessoa e ela coloca a pessoa no vácuo do futuro. No vácuo do futuro. Como que uma pessoa que não atenta para o hoje, para o seu momento, para o que ela é, para o que ela pode fazer, como é que ela pode sobreviver vivendo no vácuo? Por isso que a gente fala que a associação é muito boa. Por isso que a gente fala, e hoje está comprovado, que as telas, as redes, esse entretenimento excessivo, ele vai deixar muita gente enlouquecida. E a tendência é as pessoas quererem dar cabo da vida porque não aguenta a dor. Os pais que preferem os filhos em tablets, celulares, televisões o dia inteiro para não ter trabalho, eles vão ter muita dor, porque os filhos ou vão buscar compensação em droga, a tendência é essa, para poder fugir da dor que sentem, do vazio que sentem, ou procuram suicídio, como está acontecendo.
e que está alarmante. Isso foi profetizado pelos espíritos na época de Allan Kardec. Ele chegou a publicar isso no ano de 1868 na Revista Espírita, mês de fevereiro. Para a gente ter uma ideia. Suicídios aconteceriam principalmente na infância. A gente está vendo um mundo assim. Então, o que é? Nós perdemos a noção do que somos e do que realmente necessitamos. Porque a gente teve um trabalho do materialismo que dominou os mercados, tudo. Então, assim, o tempo inteiro a gente é bombardeado para consumir. O excessivo consumo fez as pessoas se perderem. E com o excessivo consumo veio uma liberalidade absurda, em que as pessoas não se respeitam. Elas não se respeitam, não é nem respeitar o outro, é se respeitar. Não, eu tenho limite para isso. Até aqui eu dou conta, depois disso eu não dou. A pessoa tem que ter esse feeling, senão ela se perde. Então, o quadro é esse, e ele é alarmante, e ele está galopante no mundo. Galopante. O que vocês acham que autorizou o submundo da Terra, o umbral, vir para a crosta? Atuar diretamente na crosta, reencarnando. Isso. Esse culto esse culto hedonista ao prazer, eu quero prazer, é direito sem dever nenhum, de premissa. Todo mundo quer direito, mas não quer nenhum dever. Não é isso? Não existe isso. A cada um segundo as próprias obras. É uma tremenda ilusão. Então o mundo está dominado de ilusão, dominado de maniqueístas que ficam fazendo os outros de bonequinhos comandados por fios invisíveis do materialismo, do consumo, da ilusão de parecer e nunca ser. É isso aí. Agora, se pergunta se tem obsessão. Os espíritos estão surfando. Os espíritos inferiores surfam na mente das pessoas. Surfam. Você pega esses histriões que não respeitam ninguém, nem instituição, nada. Eles estão igual aquele que Jesus virou para ele e falou assim, qual é o teu nome? Ele diz assim, Legião. E os evangelistas colocaram lá assim, porque eram muitos espíritos. Quando você vê um histrião desse aí fazendo arruaça, bagunça, e agradando os revoltosos, os inconsequentes, os loucos, é uma legião, né? É uma legião. Pode escrever, isso é certeiro. Agora, o mundo sempre gostou disso. Pensa na época de Jesus. O próprio povo judeu religioso estava a serviço da treva. Fizeram de tudo para acabar com Jesus. Os próprios religiosos da época. Jesus era um judeu, e mesmo assim, ai dele. Enquanto eles não puseram ele na cruz, satisfeitos, eles não sossegaram. Mas matam o corpo, não as ideias, os exemplos. Não é isso? Própria Roma, que podia dar um jeito naquilo, não deu. Porque negociando com aquela política sórdida dos judeus. Vai na história. A época de Francisco de Assis. Ele tentou dar um recado para a igreja. Coitado. Como é que a igreja? Deixa aquele louquinho lá abraçar a irmã pobreza e continuou na opulência. O Vaticano e a igreja continuaram na opulência. Se você for pesquisar na história, por aí. As legiões das trevas odeiam o que é divino. Porque são nós, em outra época, ou aqueles que ainda não quiseram se renovar por aquilo que é inamovível, inarredável da evolução. A lei de amor. Vão ficar insatisfeitos o tempo que quiserem, porque Deus não violenta. Para isso que existem mundos como a Terra. Então é isso.
A pessoa com pânico, ela precisa se encontrar. E como que ela se encontra? Ambientes espiritualistas? Espiritualizantes? Sim. Mas religião dogmática, trabalho obrigatório com mediunidade, não muda ninguém, não. Não muda, não. O que muda? Quando a pessoa adere de coração a um propósito espiritualizante, começa a estudar, ter consciência, vai para os trabalhos de espiritualização, e isso dá certo. Vai para uma boa terapia, vai se conhecer, trabalha trauma, trabalhar insensatez. Olha, é tão impressionante que muitas pessoas, quando fazem, a gente teve experiência pessoal, a gente vai se conhecendo em processos terapêuticos, analíticos, de profundidade, você fala assim, nossa, eu fazia isso tudo e eu não enxergava, eu não ouvia, eu não tinha consciência. É impressionante, parece que eu vivia igual um robô. As neuroses enceguecem e ensurdecem a pessoa. Ela vira um disco de vinil arranhado, só repete aquilo. E ela passa pela vida, mas ela não sorve a vida. Por isso tem que acordar. O pânico é o atestado do limite, chegou no ápice. Vamos voltar para trás e começar direitinho? Porque a gente não pode voltar, como disse o Chico, a gente não pode voltar atrás e começar de novo, mas pode começar agora e fazer um novo fim. Esse é o propósito. A proposta da doutrina espírita do Evangelho. Acorda, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. É por aí. Esse é o propósito. Né, Marco? Exatamente, Wagner. Que a paz de Jesus esteja com você, Márcio, com você, Wagner, e todos que nos escutam. Sou um homem que, com a luta que se fez necessário, criei meus filhos. Embora me divorciando, estive presente financeiramente e presencialmente, como me foi possível. Agora, aposentado, gostaria de cuidar do corpo e mente, negligenciados pela correria. Mas não é possível, pois um dos filhos me cobra a presença cuidando dos netos, estes sem pai presente. E quando questiono, diz que reclamo demais, por vezes até afastando os netos do coração do meu convívio. Pergunta de muitos avós na mesma situação ou parecida. Até onde somos responsáveis pela educação e amparo aos nossos netos? Obrigado. Poderíamos dizer aqui que o que você vive é o que a maioria das pessoas fazem com seus pais que envelhecem. Ao invés de respeitar o seu momento de repouso, descanso, tranquilidade, porque a energia do corpo já não é a mesma do período em que eles usaram para criar esses filhos, eles os escravizam aos seus caprichos e interesses imediatos. É um absurdo exigir dos avós, exigir, convidar, de vez em quando, uma cooperação. Isso não mata ninguém. A cooperação não mata ninguém. Agora, isso que ela inclusive pune você, porque, ou seja, não sei se é filho ou filha, não entendi. Pune você, privando você da presença dos netos, porque você não quis atender o capricho, essa pessoa precisa de terapia para poder se trabalhar e sair do narcisismo, do egoísmo que domina na cabeça dela. Essa pessoa é problemática. Ela precisa de uma terapia para poder se ver, se ouvir e se ressignificar. Ou se espiritualizar. Não fingindo que vai bater ponto para agradar a Deus, porque Deus não precisa do nosso agrado. Mas vai lá para buscar o alimento para se transformar. Porque muita gente tem feito da religião uma negociata, mas Deus nem olha. Porque é tudo hipócrita, tudo canalha, igual Jesus mostrou. A gente que não quer prestar atenção no que Jesus ensinou. Porque bastaria Jesus para a gente entender o que é o caminho. Ele nunca enganou ninguém. Se usam ele de plataforma de desvio, de perversão, ai desses. E tem muitos. Então, não aceite. Sublima sua carência. Seus netos vão crescer, eles vão compreender.
Trabalhe-se para que você realmente comece a se cultivar. Eu vou lhe falar uma coisa muito séria, que é um ensinamento espiritual de grande valor. Quando a gente chega em determinada idade, é a idade do recolhimento, em que você já trabalhou, já semeou, já operou, você agora vai se preparar para tranquilamente lidar com essa herança que é sua, que é o que você fez na vida. E você começa a se pacificar, porque daqui uns anos, daqui um tempo, não significa que vai ser rápido, você vai voltar para a vida espiritual. Então, as atividades, elas vão sendo reduzidas. Aí você começa a cultivar coisas que te dê tranquilidade. Você vai ter lá seu cantinho, seu bichinho de estimação, suas plantinhas que você interage com elas, vai viajar, vai ter um namoro gostoso e tranquilo com alguém que tem afinidade, que faz companhia, que vai ver uma televisão junto, que vai fazer um joguinho, que vai ver um filme bacana, que vai dar uma volta onde vocês quiserem. Este é o justo para os avós, porque já trabalharam muito. Deveria significar a aposentadoria deles, porque eles não têm obrigação nenhuma com o neto. Nenhuma. Nenhuma. A irresponsabilidade dos filhos é que joga os netos em cima deles. Eu vi muita avó criar filhos, criar netos, porque a irresponsável abandonou, porque o irresponsável do pai abandonou, aí virou aquela coisa. Então ela vai tampar buraco. Tá certo? Não. Não. Então repense. Repense suas carências, sua relação com sua família, porque você precisa se preparar para estar com você, para viver em paz com você, e não atender capricho de filho. É isso. É abuso. Muito bom. Boa noite, Márcio Wagner. Tenho uma dúvida sobre esse calor. Eu tenho uma colega que é evangélica e me disse que está na Bíblia que nos fins dos tempos teria esse calor. Alguns de nós espíritas sabemos que estamos passando pela transição, mas eu fiquei um pouco impressionado com a frase que está na Bíblia que ela me mostrou, porque realmente está muito calor, mas sabemos que esse calor é consequência do que o homem faz ao planeta. Então, gostaria de saber o que o Espiritismo fala sobre esse calor ou esse período climático que estamos passando. Segue a frase da Bíblia, abre aspas, o sol quente se levanta e a grama seca, a flor perde o viço e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Fecha aspas, obrigado e boa noite. O texto que você leu é um texto que, simbolicamente, ele significa tempo de provação. Quando o sol aquece muito na visão ali, é quando a prova, as provas morais, elas vão acentuar. E aí, nessa hora, esse texto combina muito com algo que Jesus faz no sermão profético, em que as potências do céu são abaladas e não tem mais sol, escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu. É um estudo interessante, mas é um simbolismo. Isso não explica o momento nosso, porque isso é individual e também coletivo. Mas, nesse sentido, é quando a exigência, porque o sol define o dia, e quando ele está muito, muito próximo da Terra, ele faz elevar a temperatura e ele resseca tudo. É quando o rigor das exigências do dia ou do momento faz com que a sensibilidade da pessoa fique destruída. Então, por exemplo, é quando a pessoa fala assim, nossa, eu não estou vendo um refrigério, um refresco nessa canícula. Os espíritos usam muito esse sol quente quando eles escrevem poeticamente assim, a canícula insana. A canícula insana é um sol muito escaldante. Eles usam isso para falar de momentos de provação, em que é o que a gente está vivendo. Mas a gente viveu esse sol quente em outras épocas também.
Por exemplo, a crucificação de Jesus foi um momento desse, que eu citei aqui, e outros vários momentos do planeta. Quando teve aquela bexiga, né, aquela peste negra, foi um momento escaldante. Então, não é para agora, é um símbolo permanente. Quando as provas recrudescem e a pessoa fala assim, mas eu não tenho trégua, mas eu não tenho descanso, porque o descanso se dá à noite, quando o sol arrefece. Então, são simbolismos do Antigo e do Novo Testamento que a gente precisa entender para não ficar com essa visão mais fechada e muito dogmática, né? Que atormenta as pessoas. Não é isso, tá? Agora, nós estamos vivendo um distúrbio planetário em razão de muitos desmandos físicos e morais. Porque o moral atua na matéria. Aí é um estudo que você vai ter que fazer na doutrina espírita. Como que o espírito interfere na matéria. Então, a gente pode agregar e desagregar elementos da natureza. Imagina um país, não um país, mas vários países, a população mundial atormentada. Ela desequilibra o planeta. E o que é que nós estamos vivendo? Não é? Isso é que se chama de transição. É uma desagregação, porque o planeta não suporta, a casa não suporta o desvario de tantas mentes em desequilíbrio. Então, aí essas inconsequências. Os pesquisadores, os que são das áreas, não estão sabendo explicar o que está acontecendo. Mas é claro que não sabem. Fugiu da alçada de previsão puramente material, no encadeamento que ainda existia da natureza. Só que agora são forças, potências espirituais que estão atormentando o planeta. E ele está dando grito. É por aí. Felizmente, né? Boa noite, Márcio Wagner. Muito obrigado pela luz que esse programa de Deus os abençoe sempre. Minha pergunta é sobre o medo à noite da minha filha, de 6 anos e meio. Sinto que tem intensificado bastante. Tento fazer preces com ela, não dormimos sem as nossas orações e pedir proteção. Estou tentando ser assíduo no Evangelho no lar com as crianças. Queria saber se teria algo mais que possamos fazer ou se realmente é um processo normal da idade. Pensei no fato de estar aproximando dos 7 anos, a idade que se conclui a reencarnação do espírito. Ela diz que tem muito medo de zumbis. Já tentei cortar todo tipo de desenho sugestivo a esse respeito, mas sinto que não tem adiantado. Desde já agradeço imensamente todo o carinho e atenção. Um abraço forte. A gente observa muitos casos parecidos. As crianças, elas têm sofrido muito no mundo. Isso é da história da infância no mundo, né? A infância nunca foi realmente considerada, protegida. A gente está acordando para isso, mas as crianças já sofreram muito. No mundo de expiação e provas, os espíritos reencarnam debaixo de hipnose, mantêm algum vínculo com a vida espiritual, e na medida em que avança o seu envolvimento com os encarnados, isso vai depender muito do tipo do ambiente que o lar tem, eles vão focando mais na vida material e deixando a vida espiritual, gradativamente. Esse processo consolida geralmente em torno dos 7 anos, que são os 3.000 dias da hipnose, segundo os espíritos, a revelação espiritual. E a gente percebe que é uma transição, é também uma transição, porque a nossa Terra é um campo muito ameaçador. Como? Não só porque tem ladrão, traficante, droga e políticos sem alma, pessoas inescrupulosas, pedófilos, etc. Mas dentro de casa, porque tem as instabilidades psíquicas do marido, da esposa, dos outros integrantes. A psicosfera do lar, às vezes, não dá segurança. As crianças, elas são profundamente ligadas à mãe e ao pai, principalmente à mãe, mas também ao pai. E elas sentem, porque criança não tem raciocínio ainda, como a gente às vezes quer. Eu vou conversar com meu filho de igual para igual. Não tem.
Não pode deixar de orientar, explicar, porque está iniciando. Mas o menino lê vibração. Eles captam as vibrações. Então, às vezes, os pais tentam camuflar situações que eles estão vivendo, mas as crianças sentem. Tanto que, em terapias como homeopática, a criança é o termômetro da casa. Às vezes leva o menino lá com febre, cheio de problema, mas o problema não é a criança, são os pais. Então, esse universo é um universo muito sensível. Muito sensível. E os fatores, né? Os fatores são os psicológicos, emocionais e morais espirituais. Porque, às vezes, o clima da casa não está ideal e entidades começam a participar. É aí que vem, às vezes, as expressões. Olha, sem querer me fazer de exemplo, eu me recordo quando meu pai, que bebia, eu já contei isso em live, quando ele chegava no portão, eu acordava, as entidades chegavam, eu via caveiras. A minha mãe falava que eu estava dormindo, que era pesadelo. Nunca acreditou, mas eu estava acordado. Eu via as caveiras que acompanhavam meu pai. Elas faziam barulhos horríveis. Eu perdi a voz. Eu cobria a cabeça, e quanto mais eu cobria a cabeça, mais eu via. Não tinha jeito. Então, eu tive problemas reais, mas tem problema que é camuflado do lar. Então, por isso que os lares que têm evangelho, que estão envolvidos, eu não estou falando que é só espírita, mas o lar que tem um padrão, que tem respeito, que tem uma busca espiritual, uma busca de respeito mútuo, é muito importante. Muito importante. É muito importante para as crianças. Isso dá conforto. Então, eu não estou te dizendo o que é esgotando, mas estou te dando uma ideia. Aí você reflete, porque eu não sei como é a vida familiar de vocês, mas passa muito por aí. Muito bem, Wagner. 1 hora e 2 minutos, 3 quase aqui de programa. Mais uma noite muito especial, muita luz, né, para a gente poder refletir sobre essas questões dos nossos amigos e amigas que nos trouxeram aqui através do e-mail do programa, com as suas dúvidas. A gente quer agradecer muito a presença dos nossos irmãos e irmãs aqui no chat, vibrando sempre positivamente, sustentando esses encontros. A gente realmente muito agradecido. E também a você, claro, porque é a alma desse programa que nos faz realmente ter a oportunidade de aprender cada vez mais. O Márcio, eu que agradeço essa parceria tão agradável e promissora, agradecendo as amigas, os amigos que estiveram conosco nesta noite, pedindo a Deus que abençoe seus lares, seus corações, suas buscas, e que cada um encontre o seu lugar por dentro de si mesmo, porque Deus está em nós. Ele está em torno, mas também está em nós, e é preciso que a gente o encontre e tenha identidade com Ele. A gente agradece, lembrando que a gente sempre se estriba e se inspira, né? No domingo vem a primavera. Que a primavera traga ares novos, chuvas benfeitoras, flores que nos encantem e nos façam esquecer o papel tão trevoso de muita gente tentando destruir o que Deus criou, tentando destruir o nosso fluxo de evolução, de consciência, desrespeitando em nome de idealismos horrorosos, de crenças limitantes, aquilo que é para todos, de todos, com todos. Que Deus nos abençoe com a sua infinita misericórdia. Mas ninguém vence Deus. Ninguém vence a vida, ninguém vence o amor. Todos quedarão em algum momento e poderão aderir ao projeto divino. No amai-vos uns aos outros, como Jesus nos amou e nos ama para sempre. Muito obrigado. Bom domingo, boa semana, muita paz. Obrigado, Wagner. Assim seja. Você que nos acompanhou até agora, uma linda noite.
uma semana repleta de bênçãos, de muito aprendizado, e que possamos juntos esse trajeto dessa semana vibrar positivamente pelo planeta e, se Deus quiser, a gente se reencontra em mais um Espiritismo Responde, próxima semana, no próximo sábado. Fiquem todos com Deus. Tchau.